A própria Organização Mundial de Saúde, ela não tem uma definição muito clara do que seria, né, uma saúde mental. Mas nós poderíamos trazer, né, um pouco eu vou pegar aqui, né, uma definição, né, não existe, né, uma definição oficial, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mas o termo está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Isso faz um grande sentido para nós, não faz? Quando a gente pensa a saúde mental nesse momento, é como nós vamos nos organizando, né, nessa relação interna e externa, daquilo que nós absorvemos, daquilo que nós nos identificamos, né, nessa situação, e como que nós vamos lidando com isso. O que isso vem trazendo para nós. Então, eu acho que esse conceito, ele é bastante, né, essa falta de conceito, essa falta de definição, né, trazendo para nós essas exigências e esses desafios, né, que nós estamos aí colocados, né, na vida. E uma busca de lidar, né, com essas ideias e emoções. Vocês já ouviram falar na Anísia da Silveira? Já ouviram falar? Sim? Então, aí eu trouxe uma frase dela para a gente refletir, né? Que ela coloca o seguinte: para navegar contra a corrente, são necessárias condições raras, espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Então, assim, ela tem uma contribuição enorme, né, dentro da saúde mental, né, no país, e eu acho que a gente tomar isso, né, essa coragem, essa ousadia, né, para lidar com esse momento é fundamental, né? E aí, eu queria trazer um pouquinho, assim, também, né, vocês já estudaram Freud aí? Já? Freud, né, super bacana, complexo, né, e que a gente vai estudando pela vida afora. Então, ele traz para nós, né, uma contribuição interessante para falar, né, de onde que vem o nosso sofrimento. Quais são as origens do nosso sofrimento, né? Vocês sabem de onde vem? De onde que vem? O que determina o nosso sofrimento? Né? Eu vou trazer aqui a contribuição dele, né, para a gente refletindo, né? Então, ele fala que as três grandes fontes são o nosso corpo, o mundo externo e os nossos relacionamentos. Vocês concordam com isso? Que as grandes fontes de sofrimento são essas três? Algo que se passa com o nosso corpo, né? O mundo externo e os relacionamentos. E o que está chegando para nós agora, assim, né? Como um soco no estômago, né? O que chegou e fez a gente sair do lugar? Foi o externo, não foi? Ele chegou e marcou assim, olha, ninguém vai ficar no lugar que estava. Né? Isso que está sendo colocado, né, por esse inimigo invisível. Não é um inimigo assim, que a gente não vê?
mas que tem consequências, e outro dia eu estava pensando no número de mortos, né, pelo corona, aí eu falei, gente, é uma cidade inteira, né, se a gente pensar, né, nós que moramos, às vezes, em cidades, né, não tão grandes, você pensa assim, é uma cidade que desapareceria se as pessoas estivessem todas, né, juntas aí nesse contexto, né? Então, assim, e aqui, né, está sendo colocado, né, que é esse jogo, né, o mundo externo, o mundo interno, né, numa visão dessa origem, né, do sofrimento, e porque os relacionamentos em si estão externos a nós ou não? Relacionamento é externo a nós, gente? Uma boa pergunta, não é? É externo ou é interno? Né? Para o Freud, né, a grande origem e o que mais traz sofrimento é a vida, né, humana, nos relacionamentos, né? E é aquilo que nos constitui. Para nós pensarmos, né, na nossa temática de hoje, né, a saúde mental em tempos de pandemia, nós vamos colocar, né, a questão das relações como centro também, né? Pode ter um corpo adoecido, inclusive pelo coronavírus, né? Tem esse inimigo invisível que se apossa do nosso corpo, mas nós somos seres de relação, né? Aí eu retomo, né, o Freud, que ele fala, né, que toda a psicologia individual é uma psicologia social. Por quê, gente? Vocês já devem ter visto isso. Às vezes eu vou ficar um pouco repetitiva, mas eu acho que é importante resgatar, né, aquilo que nós vamos construindo, né, na formação, né, aí na graduação de psicologia, porque nós só nos tornamos humanos a partir do outro, não é? Alguém aqui sobreviveria se não existisse um humano que cuidasse? Quando a gente vê, né, um bando de bichinho, eu moro aqui na roça, né? Então eu vejo ali, nasceu um tanto de pintinhos. Eles precisam da galinha muito pouco tempo. E nós? Quanto tempo nós precisamos de alguém que cuida de nós? É pela vida fora, não é? Então, as relações, né, que se instituem a partir, né, de sempre, né, desde a concepção, elas são fatores que trazem, né, esse movimento de saúde e sofrimento psíquico, né, esse jogo, né? Então, tudo isso que né, está sendo apontado aqui, né, esse externo, esse corpo, essas relações estão na base da determinação desse processo saúde e doença. E nós estamos vivendo, né? Vocês são todos muito jovens, né? E já estão aí colocados numa situação, né? Como essa, que é uma situação que ela trouxe, né? Algo que diz, né? Que nos confronta ainda mais com a nossa condição. Nós já sabíamos que a vida, né? É incerta, que nós somos mortais, que nós adoecemos, mas nós vivemos de alguma maneira, né, como se isso não marcasse aquilo que é, né, o dia a dia. E agora, como que nós estamos vivendo?
Vocês têm saído de casa? Alguém tem saído de casa? Como é que tá? Vocês estão vivendo isolados? Como é que tá a vida? Quando saem, né? Como é que vocês olham para o outro que está ali? Tem gente saindo para o trabalho, né? Que precisamos, né? Trabalhar, às vezes para comprar alguma coisa, né? As necessidades básicas, né? Temos uma circulação, mas como que nós estamos andando nas ruas? É diferente de 5 meses atrás? Estamos preocupados, sim, muito preocupados, né? Não sabemos se, ao sairmos, né, e retornarmos, não estamos sendo contaminados, né? Então, o sentimento de estar fazendo algo errado, né? De, nossa, eu não posso sair, mas eu preciso sair, né? Aí eu olho para o outro, né, e a situação assim, nossa, será que eu chego perto? Será que eu não chego perto, né? Teve um dia que eu estava no supermercado, né, logo no início da pandemia, chegou uma pessoa e ficava assim, né, me batendo no ombro, e eu fazendo assim, sabe? Quando eu vi, eu estava assim, ó, né? A gente tem reações que de repente você fala, puxa vida, né? Eu vou contar para vocês uma situação que eu vivi ontem. A ansiedade. A ansiedade está marcando aí as nossas vidas. Ontem, eu estou atendendo um pouco, né, presencial, estou atendendo mais online, mas eu tenho ido, né, como eu disse para vocês, eu moro na fazenda, mas eu tenho ido à cidade para fazer alguns atendimentos. E eu estava, né, no consultório, de repente a cliente que eu estava esperando, né, me liga desesperada e fala assim: eu bati meu carro, e em prantos, desesperada, e eu não consigo falar com ninguém da minha família. O que que eu fiz, gente? O que que vocês fariam numa situação assim? O que que vocês fariam? Cliente ia chegar, ela não chegou, e desesperada, em prantos. Eu estava sem carro. Eu perguntei onde você está. Ela falou e era próximo. Eu saí quase que correndo e fui até ela. Depois, né, de ter acolhido, depois de ter, né, aguardado uma pessoa da família chegar, é que eu me dei conta, né, de que eu estava de máscara e tudo, né, mas era uma situação onde tinham pessoas próximas, mas eu nem me atentei como é que estava isso, sabe? Depois é que eu fui pensar. Então, assim, às vezes a gente tem reações, né? Reações em situações, porque eu não sabia se ela tinha machucado muito, se tinha vítima, se não tinha, como é que era, né? E eu penso que eu estou trazendo essa situação para vocês, também para a gente pensar, né, que nesse momento da pandemia, também me faz pensar em outras situações, né, de emergências. Eu participei muitos anos do Conselho de Psicologia, eu fui conselheira, né, e lá pelas tantas nós tivemos que lidar com a situação, né, lá de Brumadinho. Vocês todos ouviram, né, acompanharam aí, não é? A psicologia atuando nas emergências e desastres. Essa é uma situação que para nós, né, brasileiras e brasileiros, é nova. Nós tivemos que buscar referenciais, né, em outros países que vivenciam, né, situações assim, né, de catástrofes, né, com uma certa frequência, porque nós não tínhamos esse aparato, esse jeito de buscar, né, como fazer abordagens, como fazer intervenções, né?
Então, nesse momento, nós estamos do mesmo jeito. Aquilo que nós construímos, né, na psicologia ao longo, né, desses 58 anos, é como se fosse um alicerce para nós, mas nós estamos tendo que mudar toda a construção. Como é que nós vamos lidar com esse sofrimento que se apresenta, né, de uma maneira intensificada, né? E vamos fazer um pequeno exercício, né? Vocês que estão aí na formação e quem está próximo, né, já de sair da faculdade, né? Como é que isso vai trazendo, né, essa ansiedade, essa angústia, esse medo, né? Onde que eu vou trabalhar? Como eu vou trabalhar, né? Eu tenho pessoas que eu acompanho, né, que são da área de saúde, outras colegas, né, que eu supervisiono, que trabalham, né, em serviços públicos ou em ONGs, ou, né, ou mesmo na clínica privada, né, e que estão trazendo, né, esse sofrimento, né, essa dor de olhar e falar, bom, tem alguns colegas que falaram assim, eu não sei quando que eu vou voltar para o meu consultório, né? E eu não sei trabalhar de forma, né, com a presença online, né? Porque é isso que a gente tem falado, né? Porque é preciso de uma presença virtual, né? É isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu sei que vocês estão aí, né? Eu não estou vendo, a gente, né, não tem, mas eu sei que vocês estão aí, vocês estão me vendo. Então, assim, essa busca de se fazer presentes de outras formas que até pouco tempo nós não sabíamos fazer isso, né? É muito recente na psicologia a modalidade de atendimento online. A regulamentação para isso vem agora, recente, 2011, com muitas restrições, né? Com muito, assim, uma coisa assim, muito, eu posso atender só assim, só assado. Aí depois teve uma outra mudança, né? Mais recente, ampliando. E agora? Vocês sabem como que está a questão do sistema conselho, né? Que regulamenta, que fiscaliza, que orienta a nossa profissão? Logo lá no início já teve que colocar, né? Porque para a gente fazer atendimento online, a gente precisa fazer um cadastro, né? No conselho, e esse cadastro ser aprovado. Então, o que já foi colocado? Não, quem for atender, pode atender, né? Está liberado esse atendimento. É claro que dentro de toda a questão ética, de todos os cuidados, mas assim, aquele passo a passo que tinha, ele teve que ser desmontado. Por quê? Porque essa modalidade é que ganha, né, um espaço enorme. E aí a gente olha, né, o que nós estamos fazendo, né, aqui fora, né? Esse fora hoje é esse fora, né, das relações virtuais em especial, né? Os serviços públicos, né, eles estão necessitando, né, de criar novos e diferentes modelos de trabalhar, né? Outro dia, uma pessoa trouxe para mim assim, nossa, eu acho que eu vou ser colocada, né, uma colega, para fazer atendimento das pessoas que tiveram, né, a contaminação. Eu falei, bom, tem que pensar, como que vai ser feito isso? Que manejo é esse? Que forma é essa, né, de lidar nesse contexto? Outra colega me colocou assim, eu fui chamada presa
para fazer o trabalho com quem está retornando, né, que teve afastado pelo corona e que está retornando ao trabalho, né? Então, assim, nós temos diferentes contextos, mas que na base, né, de tudo isso está, né, as manifestações daquilo que é do humano, né? Nós não temos assim, então teve uma coisa nova que surgiu, né, no psiquismo, isso a gente não sabe. Se vai surgir, vocês vão lidar com isso, com essa subjetividade que pode estar sendo modificada, né, a partir dessa vivência, que é uma vivência díspare, né? Totalmente diferente de qualquer coisa que nós já vivenciamos. Então, assim, que subjetividade é essa que está sendo constituída nesse momento? Vocês já pensaram nisso? Né? A hora que vocês saírem aí, né, da graduação, né, ou mesmo nos estágios, né, é outra coisa. Quem está aí, né, já nos estágios, como é que está vivendo isso? Vocês viram que ontem saiu já uma nota falando sobre essa questão dos estágios? Alguém viu? Sim ou não? Só um minutinho. Tá. Bom, eu posso falar algumas coisas assim do que foi colocado, mas ele é bastante extenso, né? Eu acho que merece assim que vocês, né, olhem para isso com bastante atenção, né? Práticas e estágios remotos em psicologia no contexto da pandemia da Covid-19, né? Então, ele vai falar de tudo aquilo que foi, né, deliberado, tá? Então, porque antes, como que era a formação da psicologia? Era toda presencial, né? Pouquíssimas coisas vocês faziam, né? Uma disciplina ou outra em EAD, né? Agora, né, já tem essa orientação para que nesse tempo a Bárbara está falando que vai enviar o link do arquivo, tá? Às vezes, se puder compartilhar aqui, Bárbara, né? Se você puder, é interessante. Então, assim, essas mudanças estão ocorrendo, né, no dia a dia. E tem que acontecer muito rápido, né? Muito rápido. Por quê? Vocês estão aí, né, na graduação e tem uma grade curricular, tem todo um processo, né? Então, essa agilidade que às vezes a gente não tinha, né, para trabalhar, essa urgência, né, de apropriar de alguns modos de trabalho, né, nós estamos aí com essa questão, né? Gente, nosso tempo é até que horas? Até 6h30. Até 6h30, tá. Isso. Uhum. Então, eu posso caminhar um pouquinho mais aqui nas coisas que eu fui marcando para trazer para vocês. Pode ser? Uhum. Tá. Então, nós falamos, e eu vou voltando, né, nessa questão do que é falar, né, para estudantes de psicologia, né? Então, eu coloquei algumas perguntas aqui. Onde estão os modelos? Onde estão os referenciais teóricos, a grade curricular, os estágios, né? E quais são os sofrimentos, né, psíquicos de vocês?
O que disparou, né? Então, esse é um ponto de atenção para nós, né? O que vocês estão vivenciando? Medos, inseguranças, angústias, né? Aí, quando eu estava fazendo, né, esse slide, me veio uma frase assim: a vida não está sentada naquilo que foi construído ao longo de uma vida. Expectativas, sonhos, né? Então, quando eu pensei nisso, né, eu fiquei assim, muito sensibilizada, né, ao pensar em vocês. Que quando vocês escolheram, né, a fazer uma graduação em psicologia, né, são muitos sonhos, não são? Identificações com essa profissão, com modelos, com referenciais, né? E nós estamos passando por um processo de revisar tudo isso, né? Não estamos? Vocês aí na formação e eu aqui, né? No trabalho, também trabalho com a formação, né? Até o final do ano eu estava dando aulas aqui, né, na faculdade que abriu em Araxá. Agora, aí eu decidi, né, deixar e estou acompanhando grupos de alunos, né, em formação. E interessante, né, que um grupo de alunos me procurou, né, até comentei com você, né, Amanda, na época, falei, ó, nós vamos começar, né, uma formação e tem uma parte prática e tal. Nós fizemos o primeiro encontro na semana seguinte, pandemia. E aí nós estamos nos arranjando bem, sabe? Estamos, né, bem assim, dentro das possibilidades, estamos fazendo os encontros, né, usando a tecnologia, e já tem pessoas iniciando os atendimentos online. Então, assim, a gente vai lidando com isso, tá? Uma coisa importante também de falar para vocês, né, é do aumento da procura pelo psicólogo, pela psicóloga nesses tempos, tá? Então, assim, eu tenho escutado, né, tenho vivenciado isso, mas tenho escutado de colegas, né, como que isso evidenciou, né, as pessoas estão buscando muito mais, né, o profissional da psicologia, né? Então, assim, isso, gente, é agora e para frente, né? Quando a gente pensa, né, no que nós temos para o momento e para o futuro, é isso, sabe? É muito trabalho. E aqui eu acho importante também fazer, né, passear um pouquinho pelos as várias áreas de atuação nossa, né? Porque essas áreas de atuação, né, que são tradicionais e as emergentes, elas também estão passando por essas transformações, né? Quem aqui teve que tirar a carteira de motorista nos últimos tempos ou renovar? Né? Se a gente pensar, né, na avaliação psicológica, em todas essas coisas, né? Estava conversando com um colega, ele me contando, cada dia muda o protocolo, cada dia é uma coisa diferente que vem, né? Então, assim, muitas mudanças. O nosso trabalho direcionado à escola, né? A alunos, pais, professores, né? Eu acho que está um momento assim, né? Vocês têm escutado os pais falarem assim, eu acho que eu quero um diploma de professor, porque eu tenho que aprender a dar aulas, porque são tantas mudanças, né? E os professores, né, fazendo uma mudança total na forma, né, de relacionar com esses alunos, né, de todas as faixas etárias. E aí a gente vê, né, o adoecimento na família,
né, na relação de trabalho, né, do professor ali, né, nessa atividade, né? Então, aí a gente fala da psicologia escolar, mas a gente fala da psicologia no trabalho, né? Os trabalhadores estão muito afetados. E durante muitos anos, né, quando nem se falava em saúde mental no trabalho, eu já desenvolvia, né, ações em torno disso. E agora, né? A saúde mental no trabalho, ela ganha um vulto ainda maior, porque o adoecimento no trabalho, ele foi intensificado, tá? Então, aquilo que provavelmente, né, vocês estudaram ou vão estudar, né, na psicopatologia, né, as classificações, né, das doenças, né, a forma de olhar para esse adoecimento, né, sejam em grandes, os chamados grandes quadros, né, psíquicos, se a gente pegar, né, a psicose, a neurose, né, tudo isso está sendo, se a gente olhar assim, onde que está sendo cuidado, né, um paciente ou uma pessoa, né, uma pessoa que entra numa crise. Uma crise psicótica, né? Porque a fragilidade, né, psíquica, diante de uma pressão, né, maior, de uma incerteza maior, ela vai ficando, né, ainda mais vulnerável, não é? Quando nos sentimos fragilizados, não ficamos mais vulneráveis para o adoecimento psíquico, para o sofrimento psíquico. Aí, tem muita gente de Uberaba aqui ou não? Mas vocês conhecem, né? Quem estuda, conhecem o CAPS Maria Boneca, da Fundação Gregório Barenblit? Então, gente, os colegas de lá estão fazendo reinvenções muito interessantes, sabe, para fazer o cuidado, né, com a população que é atendida no CAPS. Vocês acreditam que pacientes graves, né, com esse rótulo, né, da psicose, eles conseguem fazer grupos online? Vocês já ouviram falar disso? Alguém teve essa notícia? Tá vendo quanta coisa a gente está tendo que reinventar? Então, nós precisamos cuidar demais de nós, né? Muito, cuidar muito da nossa saúde mental, porque nós vamos nos deparando com desafios enormes do nosso dia a dia, né? E se a gente for olhando para cada público, né? Eu falei das diversas áreas, né, de atuação, vamos pensar na psicologia hospitalar. Como é trabalhar no hospital hoje, gente? Vocês conseguem fazer seguir esse pensamento, né? Como que é trabalhar, né, dentro de um hospital, né? Dentro de uma unidade de saúde, dentro de um pronto atendimento, né? E todas essas áreas são áreas de atuação nossas, né? E na área social, né? Onde a nossa sociedade, né, com todas essas diferenças sociais, né, que são gritantes, nesse momento ficou ainda mais evidenciada, né? Ainda mais. Nós estamos, assim, com situações temos solidariedade, né? O povo brasileiro é muito solidário, mas, assim, não é suficiente, né? Porque as questões sociais estão sérias e elas vão exacerbando, né, algumas questões já existentes. A violência, né?
E nós estamos mais em casa, né? A violência doméstica, né? A criança, a mulher, o idoso, né? São públicos que sofrem muito com essas questões, né? Então, isso chega para nós de uma maneira muito presente e frequente, né? E aí a gente pode falar de todas, né? De todas as áreas de atuações que vocês estão aí, né? Tomando contato, estudando, mas aqui, né? No trabalho, a gente vê a intensificação, né? Dos sintomas, do adoecimento, né? E vocês, né? Não sei se vocês têm contato com os colegas de outros cursos, tem alguma interação assim? Porque os estudantes, de uma maneira geral, né, estão passando por momentos muito difíceis, né? Pessoas que estão entrando na faculdade, que não sabem, né, como que vai ser a entrada, como que, né? Então, assim, tempos de muita incerteza, de muitas dúvidas, né? Gente, eu não sei como é que tá, né? Eu não vejo, só vejo esse rosto lindo da Amanda, mas não vejo os outros. Então, eu não tenho um feedback para saber, né, se está fazendo sentido, se não está, o que que é, né? Esse é um desafio, né, das tecnologias, né? A gente não sabe o que que está acontecendo, né? Deixa eu andar um pouquinho aqui com as minhas anotações. É, eu vou sugerir para vocês depois, quem já viu, reveja, é, quem não viu, né? É bem interessante, né? O Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Do Freud. Eu marquei aqui ó, algumas frases, né? Mas, assim, para pensar um pouco nessa coisa ampla que nós estamos vivenciando, né, dentro da nossa cultura, né? Então, assim, né, a massa como sendo influenciável, né, a crítica. Então, a gente tem visto isso também, né, os sentimentos que são mais simples e muito exaltados, né? É, Então, assim, nós temos uma posição, né, ampla dentro da cultura, né, que realmente, assim, está num processo, né, é um processo psíquico que a gente precisa olhar. Quando eu falo desse texto do Freud, é porque ele traz isso, sabe, a questão do líder, né, tudo isso está aí presente, porque nós temos uma coisa que é uma certa negação, né? Por que que nós estamos com esse número tão grande, né, de mortos, de infectados, né? Nós estávamos falando inicialmente das nossas restrições, mas tem uma negação, não tem? Vocês veem isso? Vocês têm pessoas que vocês convivem que não acreditam que tem coronavírus? Tem? Ou não? Sim, né? Muita gente tem. Muita gente não acredita, né? Às vezes, né? Teve um dia que eu fui num dado local, né? Aqui em Araxá, e eu via, né? Uma quantidade de pessoas sentadas assim próximo, né, nos bares, sabe? Em diversos lugares, né? Então, assim, isso a gente vê. E o que é que causa, né, em quem tem, né, a consciência da gravidade desse momento que a gente está passando?
né? Isso aumenta a nossa angústia, não aumenta? Eu fiquei extremamente angustiada quando eu vi. E quando eu vejo alguém desprotegido, alguém não cuidando, eu fico angustiada. Então, a gente vai tomando contato, né, com essas reações em nós, né? Deixa eu ver aqui o que mais, né? Tem muitas pesquisas que estão falando, né, dos efeitos psicológicos, que eles são significativos, amplos e de longa duração. Então, já começa a apontar para a gente, né, assim, nós, né, que lidamos, né, com essa questão, que olhamos, que estudamos, que trabalhamos, né, com a questão do adoecimento psíquico, então, assim, o que está trazendo é muito significativo, né? É algo que os temores, né, os medos, porque nós somos marcados por medo, né? Aí eu tenho medo de sair, eu tenho medo de ficar, eu tenho medo de andar, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, né? Isso está sendo marcado na vida da gente, né? E isso vai trazendo alterações psíquicas, né? Então, essas alterações de hoje, elas são significativas, elas são amplas, né? Porque não é uma única coisa que eu vivencio. Eu posso ter sintomas de ansiedade, sintomas psicossomáticos, né? E por aí vai. E que isso, né, é de longa duração. Por isso que, né, eu apontei para vocês assim, nós temos uma subjetividade que está sendo constituída nesse momento e que nós não sabemos o que vem aí, né? O que vem dessa subjetividade que está sendo, né, constituída nesse momento, né? Tudo que tem sido mudado. Hoje, né, eu estava participando de uma reunião e uma pessoa comentou assim: nossa, mas como está aumentando o índice de divórcio, né? O que isso está dizendo para nós, né? Como que é essa questão da convivência, né, do conviver? O suportar, né, estar com o outro em espaços que não estava com tanta frequência, não é? Então, assim, são coisas que a gente vai escutando e vai trazendo, né? Que consequências nós teremos isso? Eu fico olhando as crianças que estão nascendo nesse contexto, as pessoas que estão grávidas, as crianças pequenas, né? Aqui em casa, né, tem uma família que mora aqui, tem uma criança com menos de 3 anos. Outro dia ela foi aqui próxima, né? É um bar, mercearia, coisas assim, né? Aí ela foi com meu esposo, né? De máscara e estava sentada no carro, né? Aí ele falou assim: você quer descer? Ela falou assim: de jeito nenhum. Aí ele falou: por quê? Não e não e não, por causa do coronavírus 19. Ela não tem 3 anos, tá? E fica, sabe, às vezes assim, com uma certa dúvida, porque às vezes, né, a mãe tá grávida, eu levo, né, pro pré-natal e tal, às vezes eu tô saindo com a mãe, ela fala assim, ela vê a gente saindo, né, colocando máscara e tudo, ela fala assim: eu não posso ir. Aí depois ela fala assim: eu tenho máscara. Ela sai atrás de mim e fala, ela me chama de Cidinha, Cidinha, eu tenho máscara. Tipo assim, me leva, né? Então, assim, como que isso vai sendo, né, introjetado, né, pela criança? Então, o que nós vamos lidar lá na frente?
né? Como que nós vamos fazer, né, o nosso trabalho a partir do que vem, a partir do que, né? E isso eu estou pensando assim, né, daqui a pouco, mas também no longo prazo, né? Porque eu contei para vocês que eu já tenho 35 anos de trabalho na psicologia, né? E provavelmente ainda vai mais uns 35, sabe? Então, a nossa profissão é a profissão de um trabalho longo, né? Então, o que nós vamos nos deparar, mas em especial vocês que estão aí, né? Um comentário, né? Fora que a possibilidade de outras pandemias acontecer novamente não é descartado. A exploração ambiental só aumentando, com certeza, né? A gente teve a questão da H1N1, né? Que se apresentou tem pouco tempo, né? E agora nós tivemos essa situação, estamos nessa situação aí, né? É angustiante, mas não é descartado. Então, como que nós vamos lidar com tudo isso, né? São questões para nós. Eu olhei ontem, já tem algumas pesquisas, tá? Então tem uma que fala assim, né? Que a pandemia pode ser descrita como caracterizada como um dos maiores problemas de saúde pública internacional, né? E atingiu o planeta, né? Isso a gente está em contato, né? Pesquisas voltadas à investigação dos efeitos do coronavírus sobre a saúde mental têm indicado já, tá? Então, assim, é um tempo curto, mas principalmente na China, né, já tem pesquisas demonstrando que o aumento de casos, de quadros como depressão, ansiedade, estresse, transtorno do pânico, insônia, medo, né, e raiva, isso aí já está sendo identificado, né, em vários países, tá? Então, isso para a gente ter já situar um pouco disso, né? Outra aqui, né? Essa pesquisa foi feita com 1.210 participantes. 53% apresentaram sequelas psicológicas moderadas ou severas, incluindo sintomas depressivos, que foram 16,5%, ansiosos, 28,8%, estresse moderado e grave, 8,1%, tá? Então, assim, a gente já está começando a ter, né, esse mapeamento, né, da população, né? Um outro estudo aqui também, realizado com 52 mil chineses, né, detectou que mulheres, pessoas com mais de 60 anos, com maior nível educacional, imigrantes, foram mais vulneráveis ao estresse, ansiedade, depressão, fobias, evitação, comportamento compulsivo, sintomas físicos e prejuízos no funcionamento social. Né? Isso aqui só assim, eu fui fazendo uma passada, né? Fui investigando um pouquinho para ver o que tinha de pesquisa, né? E de pronto eu já fui encontrando um pouco disso, tá? Então, nós estaremos né, com uma intensificação desses sintomas, tá? Né? Dentro da saúde mental. Vocês já viram, certeza, né? E às vezes quem está iniciando o curso não estudou, mas tem notícia ou já utilizou, né? Que é o nosso Sistema Único de Saúde, né? O SUS.
Dentro do SUS, né, ele é muito bem descrito, e se a gente conseguir, né, mantê-lo e melhorá-lo, é um modelo de saúde que consegue, né, lidar com essas questões de uma forma ampla. E a inserção do psicólogo cada vez mais, né, nessas políticas públicas, dá um amparo para lidar com essas questões, inclusive do coronavírus, né? Na atenção primária, né, que são aquelas ações destinadas à população que não apresenta ainda um sintoma, mas que a gente possa dar um suporte, né, na população como um todo, né? No nível secundário, onde já tem algum nível de adoecimento, mas que esse cuidado, um cuidado mais sem a necessidade de um equipamento tão sofisticado, né? E o nível terciário que já exige, né, um aparato maior. Então, a nossa inserção, né, nesse contexto, né, eu estou pegando aí dentro das políticas públicas a saúde, mas a gente pode falar, né, da ação social, da educação, né, e de todos os outros, né, todas as políticas, habitação, meio ambiente, né, tudo isso, a psicologia tem uma inserção, e que a gente precisa cada vez mais, né, lidar com isso e buscar novas e diferentes formas de estudar, de olhar, de conceituar, né? E técnicas também, né, de trabalho aí, né? Formas de trabalho, dispositivos de trabalho, né, diante de tudo isso. Gente, eu estou vendo que eu estou falando demais, mas vocês querem falar? Vamos abrir, Amanda? Que horas que você pensou em abrir? Como é que é? Isso fica a seu critério. Se alguém quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para interagir. Algum Porque comentário. eu sou assim, quando eu vou, né, para alguma atividade, o que eu costumo construir não é para 1 hora e meia, é para uma semana, né? Mas assim, por isso que eu tenho que ir perguntando, né, e interagindo, porque não adianta assim, né? Não tem sentido eu ficar aqui nessa falação, né? Sem saber o que interessa a vocês, o que está mobilizando vocês nesse momento. Então, acho que eu queria caminhar mais nessa direção. Se vocês pudessem trazer, né, questões, né, perguntas, inquietações, contribuições, né, para a gente fazer conversar um pouco, né? Alguém, gente? Acho que não, né? Não? Então, continua um pouquinho. Vai, você que sabe. É até às Quiser 18h30 que a gente tem. isso. Tá. Então, deixa eu trazer mais alguma coisa aqui que eu fui colocando. Nós temos aqui, gente, depois eu vou ver um jeito de compartilhar com vocês. Tem uma produção já, né, da Fundação Oswaldo Cruz, que trouxe, né, já algumas recomendações. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia, né, do Covid-19.
Então, já tem esse material disponível, tá? E eu diria, assim, que é importante para vocês, né, acessarem, né, para que já comece a tomar contato com isso também, né? Porque já é um direcionamento, uma organização, né, com relação a isso, tá? Podia conseguir compartilhar a tela, que aí eu mostrava aqui para vocês, mas se não der, eu escrevo aqui e deixo registrado. A outra coisa é com relação, né, ao trabalho, né, o nosso trabalho, seja, né, na presença virtual ou né, no presencial, né, que cuidados que a gente vai tomando, né? Deixa eu só ver. Então, assim, eu acho que eu posso falar um pouco mais, né, de como que está a minha inserção aí, né, nesse momento da pandemia, né, nos cuidados com a saúde mental, né, de uma maneira geral. Então, assim, como que as pessoas têm acessado? Elas têm acessado de várias maneiras, tá? Então, o acesso, né, eu tenho achado, assim, interessante, porque às vezes eu tenho recebido contatos, né, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Porque o telefone fica disponível, né? O WhatsApp fica disponível, né? Nas redes sociais. Então, assim, as pessoas têm feito esse movimento de busca, tá? Com muita frequência, com muita frequência. Então, assim, eu acho que esse é um sinalizador, né, para que a gente possa ir, né, olhando para essas questões e pensando, né, como que vai ser essa constituição do trabalho de vocês, né, como que vocês vão disponibilizar o trabalho, né, que vocês vão realizar daqui a pouco, né? Então, as tecnologias, né, da informação e da comunicação, elas estão ganhando cada vez mais espaço, tá? Então, isso é de agora e é do futuro, tá? Então, assim, para vocês que já nasceram, né, nesse mundo tecnológico, talvez seja mais fácil lidar com isso. Mas o grande desafio, e aí tem alguns psicólogos, né, que estão embrenhando mais nessas questões. Eu conheci um rapaz em Belo Horizonte, né, que ele tomou essa questão da tecnologia e a psicologia como um processo de trabalho. Então, ele foi colocando, né, várias possibilidades desse trabalho dentro da tecnologia. Então, eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais com vocês, né? A Madalena colocou aqui que possivelmente o atendimento online será mais rotineiro. Com certeza. Ele já vem ganhando muito espaço, sabe, desde 2011, mas agora, né, ele tornou o principal, né? Ele era, assim, numa certa medida, um assim, não era a frequência maior, mas eu acho que a tendência vai ser essa. Então, como que nós vamos fazer, né, para realmente realizar nossos trabalhos, né, utilizando as tecnologias, né? As pessoas são tímidas e vão preferir.
Algumas sim, outras não. Né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de usar, né, as tecnologias. Ainda tem. Mas eu acho que isso está sendo quebrado e está tendo um aprendizado. Porque muita coisa, eu vejo assim, as colegas da minha idade, né? Muitas não utilizavam nada, 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 nada. Vou contar para vocês uma história. Há 10 anos atrás, eu fui acessar as minhas colegas, né, de faculdade, para a gente fazer uma comemoração dos 25 anos. A grande maioria não tinha e-mail. Vocês têm ideia do que é isso? Né? Então, e hoje elas já estão nas redes sociais, né? Nós já temos o grupo no WhatsApp, então, assim, isso já mudou. Guilherme, pode falar? Tá, então, tá me escutando bem ou não? Sim. Então, o que eu queria falar é da gente pensar sobre o atendimento remoto de alguma forma, porque será que realmente é funcional? Eu não sei pensar muito bem ainda, eu não tenho uma resposta, porque eu não atendo, enfim, estou no 6º período, mas eu gostaria de pensar nesse sentido, se seria ou não funcional de certa forma, porque talvez de certa maneira pode ser uma negação de estar com o outro, né? Porque a gente se sente muitas das vezes confortável em estar em algum lugar em casa, né? Um ambiente mais confortável. E a gente estar em casa também, a gente pode pensar criticamente no sentido de que a gente fica muito em casa nas redes sociais, a gente fica em casa muitas das vezes fazendo coisas no telefone. Não sei, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido também das redes sociais, no computador, que a gente não sai de alguma forma. Eu penso que o atendimento psicológico também nos incentiva nesse sentido a sair do conforto de casa, entende? Não sei dar uma Sim. resposta nesse sentido, mas eu acho que é interessante a gente pensar no atendimento remoto. Mas eu não sei realmente, não tenho uma resposta pronta. Uhum. Não, a gente, seja o presencial, né, ou o virtual, nós precisamos sempre colocar em questão, sabe? Eu tenho uma experiência, né, já de algum tempo com os atendimentos online. Para muita gente, né, tem sido a alternativa possível, tá? Assim, antes da pandemia, eu trabalhei muitos anos, né, morei em Uberlândia, né, e eu trabalhava num grupo empresarial, né, com o projeto Saúde Mental no Trabalho. E o grupo empresarial, ele tem várias localidades, né, que tem filiais. E a gente não conseguia estar, né, presente fisicamente em várias situações. Então, eu já abria possibilidades, né, de fazer acolhimentos, né, dessas pessoas que estavam, né, lá no Maranhão, São Paulo, Rio, né, qualquer lugar do país e no exterior, para dar esse suporte, tá? Então, assim, a experiência, na realidade, eu vou contar para vocês, acho que a gente tem uns minutinhos, eu vou falar rapidamente. Qual foi a minha primeira experiência com um acolhimento online, tá? Mas assim, Guilherme, eu acho muito importante isso que você está trazendo. A gente sempre tem que fazer um olhar, né, para qualquer forma de trabalho, de uma maneira a garantir, né, aquilo que é eticamente constitutivo da psicologia. Né? Então, assim, se eu vou fazer um atendimento, eu preciso garantir que aquela pessoa esteja de fato no atendimento, que o sigilo seja garantido, né, que tenha um espaço, né, e é muito interessante porque
Nesse período de pandemia, eu atendi muita gente, sabe onde que elas iam para fazer a sessão? Para o carro. Pro quarto. Oi? Oi? Eu chutei, eu achei que seria pro quarto, mas não seria um ambiente, o carro. É interessante. Então, porque às vezes o quarto, né, as pessoas que estavam na casa, a casa era pequena ou não tinha privacidade, aí ela falava, olha, vou descer, né, para a garagem, ou eu vou até debaixo de uma árvore ali dentro do carro, né? Eu fiz muitos atendimentos assim, porque a gente conversava sobre isso, como garantir esse sigilo, essa privacidade. Tá? Então, assim, eu tive essa experiência lá nesse trabalho que era mais de acolhimento, né? De psicoterapia. Quando eu fiz a mudança de Uberlândia para Araxá, muitas pessoas que eu atendia lá, né, não quiseram mudar, né, de terapeuta, e aí já tem 5 anos isso, eu tenho clientes que eu atendo, né, que estão hoje fora, né, até de Uberlândia, mudaram para outras cidades, né, às vezes estão trabalhando até fora do país e que eu mantenho o atendimento. Mas, assim, que eu queria contar para vocês que a primeira experiência que eu tive de um acolhimento remoto foi o seguinte: eu fui fazer um intercâmbio no Canadá e eu conheci muitos brasileiros. Quando eu cheguei aqui de volta, né, fiquei pouco tempo, foi 1 mês apenas, mas eu tive, né, uma interação boa com muitas pessoas lá. E aí eu recebo o contato de um jovem. Ele falou assim, olha, eu estou muito mal, eu preciso da sua ajuda, né? Eu não tenho ninguém aqui para falar disso que eu estou vivendo. E aí nós fizemos, né? Me parece que na época nós fizemos 4 sessões, sabe? Foi um suporte que eu dei a ele. E ele conseguiu sair daquela situação, e era uma situação grave, muito grave, sabe? Então a gente conseguiu trabalhar isso, sabe? Então, não dá para saber, né, previamente, né, como que vai ser. Então, tem que olhar, ter cuidado, né? Tem situações que não dá para fazer o atendimento remoto mesmo. Então, essa avaliação a gente precisa ter sempre, tá? Mas que é um recurso e que agora na pandemia, né, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, meus atendimentos foram quase que exclusivamente online, sabe? Natália está falando aqui, estávamos falando na atividade anterior sobre a perspectiva do cuidado, já que estar presencialmente na vivência da pandemia pode significar um risco, um sofrimento a outro e a nós mesmos. Então, essa possibilidade de agenciar encontro, mesmo que remotos, do cuidado e do afeto, sim, sim. E isso, né, sim, só para a gente encerrar, né? Eu estou aqui de olho no tempo de vocês, né? Ainda temos muitas pessoas aqui presentes, mas assim, até se quiserem mais um pouco, tá tranquilo, mas só para dizer assim, né? Quando a gente olha para essa questão do cuidado, né? E nos deparamos com situações de descuido, né, nós precisamos também ter um posicionamento. Então, assim, se eu vou atender presencialmente e se a pessoa não tem os devidos cuidados, aí eu não vou poder fazer esse atendimento, né? E esses agenciamentos que têm sido feitos, né, usando as tecnologias, têm sido muito produtivos também, sabe? Eu acho que traz, nesse momento,
esse amparo, né? E essa segurança de que essa contaminação não vai acontecer, né? Mas o amparo, né, o apoio, o cuidado, ele estará presente dessa forma, né? Eu tenho, né, vários estudos, vários grupos que eu tenho participado, né, que eu estudo, direciono mais meu trabalho para a psicanálise, e os analistas, de uma maneira geral, né, eles tinham muita dificuldade de pensar nesse trabalho, né, e essa expressão presença, né, virtual é de um psicanalista que chama Antônio Quinet. Depois, se vocês quiserem acessar, ele tem feito lives todo domingo, 18 horas. É um trabalho muito interessante o dele, sabe? E ele tem trabalhado. E a grande maioria está trabalhando assim, tá? Então, assim, só para dar uma notícia aí um pouquinho, né, em torno disso. Mas é sempre colocando em questão, é sempre com esse olhar, né? E não é algo geral, em cada situação que a gente vai acolher ou ofertar, né? Ok, gente? Guilherme fez um comentário aqui no chat, apareceu. Você citou que alguns casos não cabem atendimento remoto. Que tipo de casos seriam esses em linhas gerais? Talvez a minha fala anterior pode ser interpretada no sentido negacionismo do atendimento remoto, mas jamais. O que eu quero trazer é pensarmos em como isso funciona após a pandemia. Não, eu entendi assim, Guilherme, que a sua colocação ela é muito importante, porque a gente não pode tomar uma questão e falar assim, agora é isso e pronto, acabou. Não. Será que dá? Por exemplo, né? Quem não daria para atender remotamente? Situações de violência. É muito difícil, né? Você trabalhar, né? É, uma pessoa, né? Essa situação que eu vivi ontem, né? Como que eu ia fazer o acolhimento da pessoa que estava lá no acidente, remotamente, né? Então, assim, isso aconteceu ontem, né? Então, está muito aqui presente, mas é para a gente pensar em que situações isso dá. Uma pessoa que está em surto, será que a gente consegue, né, fazer um atendimento remoto? Uma crise de agitação, né? Uma crise onde tem um risco de vida, né? Então eu acho que tem várias situações. Por exemplo, essa do acidente de ontem eu não tinha pensado, né? Hoje eu sei que não dá, né? E sabe o que ela mandou para mim hoje? Que se não fosse a minha presença lá, ela não sabe o que ela teria feito, que ela estava em total desespero. Então, assim, né, são várias questões, mas considero que a sua pontuação é muito pertinente, Guilherme, para a gente pensar, tá? E olhando o que é possível e o que não é, né? Inclusive agora e na pós-pandemia, que nós não sabemos o que vem. Alguém mais tem alguma dúvida, algum comentário, pessoal? Bom, então nós gostaríamos de agradecer a Priscila pela sua presença, por ter compartilhado tantos ensinamentos, tantos conosco. Agradecer a participação de todos aqui no evento. Foi realmente muito bom, né, estar aqui nessa atividade, fazendo essa troca com vocês. Espero que todos estejam acompanhando a semana. Temos mais atividades aí agora na quinta e na sexta. E a gente gostaria de pedir para quem se sentir à vontade para ligar a câmera para a gente tirar uma foto, para a gente poder publicar no nosso Instagram.
Lembrando que o formulário já foi disponibilizado no chat, eu vou mandar ele de novo para quem não teve acesso ainda. Vou tirar a foto agora. Prontinho, gente. Muito obrigada. Bom, eu agradeço aí, né, a oportunidade de estar com vocês, né, agradeço e parabenizo, né, as pessoas que estão implicadas aí, né, envolvidas na organização da semana, né, e estou à disposição, tá? Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Um grande abraço a todos.